Olá, boa tarde, estudantes do oitavo ano. Eu sou o professor Luiz Carlos Ferreira. Sou o professor que irei trabalhar com vocês, dar continuidade, ou melhor, iniciarmos nossas aulas da disciplina de Geografia desse ano letivo de 2021. Vocês estavam sem professor dessa disciplina, então eu vim aqui para a Escola Bandeirantes para poder estar trabalhando com vocês. E, se Deus quiser, nós vamos desenvolver o nosso trabalho da melhor maneira possível até o final desse ano letivo. Quero dizer para vocês que, devido vocês não ter tido as aulas do primeiro e do segundo bimestre, foi feito um calendário, um cronograma de aulas alternado, aonde eu vou estar repassando para vocês as aulas tanto do terceiro e quarto bimestre e, simultaneamente, também vocês vão ter as aulas também do primeiro e do segundo bimestre, tá? Então, só para vocês ficarem cientes que a carga horária da disciplina de geografia, nesse segundo bimestre agora, no terceiro e no quarto bimestre, ela será maior do que as outras disciplinas que têm 3 aulas semanais, como é o caso da disciplina de história, entre outras. Tá bom? Então a gente vai ter aulas a mais durante a semana, para a gente poder estar repondo essas aulas que vocês não tiveram, para que vocês não fiquem no prejuízo da carga horária e também dos conteúdos que não foram repassados no primeiro e no segundo bimestre, eu vou estar repassando para vocês a partir dessa semana, tá? Então eu estou gravando essa videochamada aqui apenas para poder estar explicando para vocês a maneira como nós iremos trabalhar durante esse semestre e revisar algumas coisas, né, alguns conceitos da nossa disciplina, da disciplina de geografia, que vocês já vêm estudando, né, desde as séries iniciais, mas passaram a ter um estudo melhor, assim, mais sistematizado do estudo da geografia a partir do sexto ano, que foi esses dias, né, que vocês começaram a estudar a geografia no sexto ano, vocês que estão agora no oitavo ano, né, estavam estudando do sexto ano no ano de 2019. O ano passado vocês fizeram o sétimo ano e agora nós estamos tendo essa oportunidade de dar continuidade aos estudos geográficos aqui no oitavo ano. A geografia, como vocês já viram lá desde o início, né, nas séries iniciais, no sexto ano, é a ciência que estuda o espaço geográfico de modo geral, né, o universo, o planeta de modo geral. Esse é um conceito básico, né, muito utilizado por muitos geógrafos, muitos autores de livros de geografia, em livros didáticos. Mas nós sabemos que a geografia, ela é uma disciplina muito ampla, é um campo do conhecimento humano que está presente praticamente em todos os sentidos da sociedade, em todos os segmentos sociais. No sexto ano, esses dias, nós tivemos lá a introdução da geografia, das noções de localização, pontos cardeais, né, vimos o que é a geopolítica, né, o estudo das divisões territoriais. Lembre-se, geopolítica não tem nada a ver com política, prefeito, governador, não. A geopolítica são as divisões territoriais. Né, de certa forma tem alguma coisa a ver, porque esses territórios são administrados por nossos governantes. Então, por isso se dá o nome desse estudo da geografia de geopolítica, a divisão de um estado em municípios, a divisão de um país em estados. Nós sabemos que não são todos os países que têm essa nomenclatura estado, né? Os países aqui latino-americanos, aqui na América, a maioria deles, caso do nosso país vizinho aqui, a Bolívia, né, é um país que é dividido em departamentos. A maioria dos países latino-americanos, eles são divididos em departamentos. Outros países na Europa se dão o nome de província, né? Lá na Ásia tem os Emirados também, que teve até a junção de vários Emirados, que formou aquele país recente lá no Oriente Médio, os Emirados Árabes Unidos, certo? Então, por isso que se dá esse nome à geopolítica. E foi uma questão que vocês, acredito que os professores, a professora ou o professor de vocês trabalhou muito bem isso com vocês no sexto ano. A questão das divisões territoriais, né? A questão do espaço, do universo, do planeta Terra, o nosso sistema solar, né? A questão da geofísica, que estuda as formas de relevo da superfície terrestre,
vocês viram isso também lá no sexto ano, né, a questão, o que é um planalto, montanhas, vales, né, a formação do relevo da superfície terrestre, que nós damos o nome também a esse estudo dentro do campo geográfico de geofísica. Geofísica, física, a forma física do planeta Terra em sua superfície. E no sétimo ano, né, claro, vocês estudaram bem mais coisas, estou falando aqui de uma maneira bem resumida, só para a gente fazer uma pequena recapitulação, tá? No sétimo ano, vocês já estudaram a questão da geografia, do espaço geográfico, mais voltado para o território brasileiro, nosso país aqui, o Brasil, né? As regiões brasileiras, as 5 principais regiões. Vimos, né, o ano passado, no sétimo ano, que o Brasil está dividido em 5 grandes regiões políticas, que é a região norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e a região sul, né? Importante nós lembrarmos sempre que nós aqui no estado de Rondônia, estamos localizados, né, Rondônia é um dos 7 estados, né, que compõem a região norte do Brasil, e temos ali a região nordeste com 9 estados, a região centro-oeste composto por 3 estados, a região sudeste 4 estados e a região sul também composta por 3 estados, totalizando aí uma quantidade de 26 estados dentro do território brasileiro, né? Lembrando do Distrito Federal, que é a capital política administrativa do nosso país, que é apenas um distrito federal, né? Nós sabemos aqui em Rondônia, nós não temos os municípios. Rondônia, vocês devem ter estudado, né, que o nosso estado ele está dividido em 52 municípios, e cada município tem seus distritos, né, como é o caso do nosso município aqui de Porto Velho, né? Porto Velho é um dos municípios de Rondônia que está dividido. Nós temos aí 14 distritos dentro do município de Porto Velho, né? E aqui do lado de cá do Rio Madeira, nós temos aqui o nosso distrito de Nova Califórnia, tem ali o distrito de Extrema, o distrito de Vista Alegre do Abunã, o distrito de Fortaleza do Abunã, e do outro lado, lá do Rio Madeira, também temos outros distritos, né, totalizando aí a faixa de 9 distritos aproximadamente, com mais a capital, né, que é a capital do nosso estado, a cidade de Porto Velho. Então, essa questão, muita gente confunde essa questão de Brasília, né, um distrito, só que ele não é um distrito estadual, nem um distrito municipal, por isso que eu estou falando isso para vocês. Aqui, Califórnia, Nova Califórnia é um distrito municipal. Brasília é um distrito federal, né, já é a questão de ser a sede administrativa do país. Está localizado dentro da jurisdição do estado de Goiás. Então, vimos todas essas questões, as questões, várias características geográficas de vários estados do território brasileiro, nós estudamos o ano passado, né, na disciplina de geografia, a questão econômica, né, a questão agropecuária, a produção agrícola, né, a produção também pecuária, as criações de rebanhos, bovinos, suínos, equinos, aves, assim por diante, em cada estado. Então, por isso se dá muita a importância, porque a geografia, ela não é como as outras disciplinas, como a história, ela é uma disciplina que está em constante mudança. Por exemplo, agora mesmo eu estou falando isso aqui para vocês, e a geografia mundial, municipal, estadual, ela está se modificando. Porque dentro da geografia também, vocês devem ter visto lá no sexto ano, a questões das densidades demográficas, né? O número de habitantes de uma determinada região, de um município, um estado, né? As taxas de natalidade e mortalidade, né? Eu acredito que desde o início que eu comecei a gravar agora, poucos minutos atrás, né? Infelizmente e felizmente também, muitas pessoas já vieram a óbitos nesses poucos minutos. Não tem nada relacionado aqui com questão de pandemia, porque nós vivemos num país com mais de 215 milhões de habitantes. Então, isso daí, nós sabemos que a cada minuto morre muitas pessoas dentro do nosso país, né, de vários tipos de enfermidades, e também nascem muitas pessoas. Então, esses números eles vão se modificando, porque todos esses números, né, essas taxas percentuais que nós dizemos que é os índices de natalidade e mortalidade, fazem parte do estudo geográfico, quando nós estudamos aquela questão da demografia
geográfica de um território, né, onde nós vamos trabalhar a quantidade, o quantitativo de pessoas que vivem numa determinada região, num determinado município, distrito, seja aonde for. Então a geografia ela é muito importante, né. Eh, Além disso, vimos também que o território brasileiro, além de ser dividido em 5 grandes regiões políticas, também ele é dividido em 3 grandes regiões geocultural. Aí se fala da geocultura, né, que divide o Brasil também em 3 grandes regiões, que é a região amazônica, a região nordeste e a região centro-sul. Lembrando que nós aqui no estado de Rondônia estamos localizados dentro da chamada região amazônica, né. Sabemos também que a região amazônica, a Amazônia, né, o que é a Amazônia? É uma área verde de florestas localizada aqui no continente americano, né, nas regiões, de zonas tropicais do planeta Terra. A região amazônica, uma área verde de florestas tropicais. Então essa Amazônia, ela não se limita apenas dentro ao território brasileiro, ela também pertence a vários outros territórios, aos outros países vizinhos aqui também do continente americano, a Amazônia, tá. Eh Lembrando a vocês também que, além dos estudos do território brasileiro, né, vocês devem ter conhecido outras questões também, como as zonas climáticas do planeta Terra. O planeta Terra, nós sabemos que ele está dividido em 2 hemisférios. No hemisfério norte, nós temos as zonas de convergências climáticas, que é a zona tropical, a zona polar e a zona temperada, né, que dá a questão do clima sobre a superfície terrestre. E aqui no hemisfério sul, nós temos também essa divisão da zona climática, tropical, temperada e polar. E agora, aqui no 8º ano, nós vamos dar continuidade a esse estudo da geografia, mais voltado para as questões geográficas, as características geográficas, não só do território brasileiro, mas também do continente americano. O espaço geográfico que nós vamos estudar durante agora, a partir de agora até o final do ano, vai ser o continente americano, né. O continente americano, ele é um dos continentes mais extensos em sentido dos hemisférios na Terra, nos polos norte e sul, né. Ele atravessa praticamente não, ele atravessa as 3 zonas de convergências climáticas, a zona polar, a zona tropical e a zona temperada, né. Os Estados Unidos, já lá ao norte no do Canadá, o Alasca, a Groenlândia já está dentro dos limites territoriais das zonas climáticas de clima polar. Então, o continente americano, ele também tem sua divisão, política, que se subdivide em América do Norte, América Central e a América do Sul. O Brasil está localizado aqui na América do Sul, né. Nós temos os países da América Central, né, que são esses países, eh, a a Guatemala, Honduras, Belize, Costa Rica, El Salvador, Trindade e Tobago, entre outros países, Cuba, que são países da América Central. O México também, né, o México já é um país que está nos limites territoriais entre a Guatemala, que pertence à América Central, e o México acima, já o México, os Estados Unidos e o Canadá formam o território da América do Norte. Então o continente americano ele se subdivide politicamente em 3 partes: a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Também vamos estudar a questão cultural, aonde o continente americano ele se subdivide em 2 grandes regiões: a América anglo-saxônica, que vai comprometer principalmente o território dos Estados Unidos e do Canadá, porque foi colonizado pelos povos de origem inglesa, os europeus, né, principalmente os povos britânicos da Inglaterra, que eram lá de origem na antiguidade ainda dos povos saxões, por isso se fala a América anglo-saxônica. Já do México para baixo, pegando toda a América Central e toda a América do Sul, inclusive aqui o Brasil, tem essa denominação latina, a América Latina. Por que a América Latina? Porque foram colonizados pelos povos latinos, principalmente os espanhóis, com exceção apenas aqui do Brasil, que foi colonizado pelos portugueses. Lá na Península Ibérica, vocês devem ter estudado também na história, que as regiões da Península Ibérica, a língua, né, lá da antiguidade que esses povos falavam, era principalmente a língua latina, no território da Península Itálica,
Portugal, Espanha. Então, lá predomina no sul da Europa, predominou na antiguidade a cultura latina, enquanto no norte da Europa, a cultura saxônica, dos povos saxões. Então, os latinos colonizaram essa parte do território da América do Sul e da América Central, por isso se dá essa nomenclatura cultural de América Latina, enquanto os povos saxões colonizaram a América do Norte, por isso a América anglo-saxônica. Nós vamos estar vendo essas questões, tá, nas próximas aulas, e é isso, tá? Eu vou estar passando um texto para vocês fazerem apenas uma leitura e fazer um comentário hoje sobre essas questões da introdução do, das nossas aulas de geografia, tá? A partir de hoje, vocês façam apenas um comentário, não precisam se preocupar com quantidade de linhas, se vai escrever muito, faça o comentário de acordo com o seu entendimento. Se você não quiser responder lá embaixo na plataforma, você pode fazer no seu caderninho, tire uma foto e coloque lá respondendo a atividade, tá bom? Eu estou aqui para passar o melhor para vocês, tá? Esse é o meu principal objetivo, não só como o meu, mas também o objetivo de todos os professores e professoras e da equipe administrativa aqui da Escola Bandeirantes, tá bom? Uma boa tarde a vocês e muito obrigado pela atenção de todos.